Bom dia, meninas, a paz do Senhor, tudo bem? Não reparem, né? Deus conhece o coração, né? Ainda bem que Ele não julga pela aparência. Brincadeiras à parte, eu já tô gravando do quarto, porque hoje a casa tá cheia, tá todo mundo em casa. Então tá meio difícil usar a cozinha hoje. Então, quarto, porta fechada. Amém? Hoje a gente vai continuar, né? Na verdade, encerrar a parte que a gente estava falando de Maria, mãe de Jesus, parte 2. E a leitura de hoje está lá em Lucas. Continuamos Lucas, porém no capítulo 2. Vou ler do versículo 27 até o versículo 40, que fala ali quando Jesus é apresentado no templo, tá? Vou ler para vocês. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Aqui mencionou o nome de Ana, profetisa Ana, falaremos mais à frente, mais umas 2 ou 3 semanas, não recordo. Tá, mas hoje a gente vai terminar de falar de Maria, né? A gente leu em Lucas 1, né? Lucas 1, na semana passada, que lá diz: Bendita é você entre as mulheres, né? Quando ela vai visitar Isabel, né? E a Bíblia registra essas palavras: bendita entre as mulheres. Maria, certamente, como a gente já falou, ela pode ser honrada, mas ela era uma mulher, tá? Somente uma mulher, assim como nós, como eu, como você que tá aí assistindo, tá? E já foi dito que nós não devemos adorá-la como um ser divino. Entretanto, nós podemos seguir o exemplo da vida dela em questão de obediência, né? Com Deus. Dar à luz a Jesus, né? Foi só o começo da tarefa de Maria como mãe, né? E não o fim. Jesus, ele aqui o estudo, né, explica pra gente que ele esteve em sua casa durante 30 anos até começar o seu ministério público, né? Jesus, como nós sabemos, né, ele nasceu de mulher, então ele era homem, né, carne, mas ele era filho de Deus, então ele era homem e Deus, né, ao mesmo tempo. Então, ele é um ser perfeito, tá? Então, Maria não poderia aperfeiçoá-lo mais, porque ele era filho de Deus. Ele é filho de Deus, né? Só que o livro de Lucas, ele sempre não fala que ele crescia do mesmo modo que as outras crianças, né? E ele se submeteu a Maria e a José enquanto vivia com eles, né? É interessante que o estudo traz pra gente, principalmente a gente como pais, né? Que José e Maria levavam uma vida bem humilde, eles eram humildes, então acreditamos que eles não puderam dar, tipo assim, um bem-estar material para Jesus, né?
fosse hoje em dia, a gente poderia falar que de repente Jesus não estudou na melhor escola particular, né? Não tinha os brinquedos mais caros, né? E eu acho interessante porque isso traz para nós como pais uma pergunta, né? Para todas nós que somos mães, né? No caso, o que desejamos para os nossos filhos, né? Às vezes, muitas, né? Não tô falando todas, tá? Mas muitas, a maioria, se preocupa com as questões materiais, né? O que eu posso oferecer pro meu filho de forma material. E quando na verdade a gente deveria se preocupar com as características divinas, né? Nós deveríamos se preocupar em o que a gente tá, né? Ali ensinando os nossos filhos, né? Nós deveríamos nos preocupar além das questões materiais, né? Sim, estar inculcando nos nossos filhos, né? Assim, o que a gente tá, né? Pensamento, de repente a gente se preocupa às vezes dar um melhor estudo, um melhor brinquedo, um melhor tênis, a mochila que todo mundo tá usando, o caderno do personagem preferido, quando na verdade a gente deveria se preocupar mesmo com as características divinas, né? De educá-los de forma bíblica, né? De edificar a vida deles, né? Como pais, como mães, né? No caso aqui, como a gente tá falando com mulheres, mas que são mães, né? Aqui tem um trecho que fala da dor de Maria, né? Eu comentei no vídeo passado que quando eu penso em Maria, eu fico pensando, porque ela era mãe, ainda não era, ela era mãe, né? O tamanho da dor que ela deve ter sentido, né? De ver o filho dela ali, né? Sofrendo todo o sofrimento que Jesus passou. Porque como homem, né? Como ele tinha carne como nós sabemos que deve ter doído muito para Jesus. Deve ter sido uma dor que eu acho que a gente não é imensurável, a gente não consegue imaginar. E quando eu penso nisso, eu fico constrangida, de verdade, porque, cara, que amor é esse, né? Mas vamos falar de Maria. E então, o sofrimento de Maria, né? E quando a gente pensa, na verdade, assim, às vezes algumas pessoas pode ser difícil imaginar que Maria teve uma vida triste, né? Afinal de contas, ela foi eleita de Deus, ela foi escolhida por Deus e ela foi obediente ao Senhor, aceitando, né? Como a gente disse, né? Entregando seu corpo para que fosse usado por Deus da forma que ele quisesse, né? Mas aqui fala, né? Que ela, cadê? Quando ele fala aqui, mulher. Este menino, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Tem assim, um estudo traz pra gente que talvez a primeira punhalada que Maria deve ter tomado foi quando ele ficou desaparecido, né? E Jesus tinha só 12 anos, tá lá em Lucas 2, tá nos versículos aqui, menciona 43, 46 e 49, eu vou ler pra vocês, tá assim. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Imagina a angústia, né, desses pais ter o filho desaparecido por 3 dias sem saber, e quando o encontra ele fala: ué, por que vocês estão preocupados? Não sabeis que eu estou aqui na casa do meu pai? Jesus tinha 12 anos. Eu tenho um filho de 12 anos. Imagina meu filho some por 3 dias. Então, talvez não, com certeza foi angustiante. Eu não sei se talvez eu acredito que a espada que atravessará a alma de Maria deve ter sido o sofrimento maior, foi ter visto seu filho entregue ali na cruz, né? Mas nós, assim, pelo menos, eu acho que todas as mulheres, independente de ser mãe ou não, eu acho que dá para se solidarizar com a angústia que Maria deve ter sentido, né? Enquanto seu filho esteve desaparecido, né? Enquanto Jesus esteve desaparecido e procurando por Jesus, e quando finalmente o encontra, estou aqui, por que está desse jeito, tão angustiada, tão desesperada, né? E então, chegou o dia que Jesus deixou sua casa para começar o seu ministério público lá na frente, como nós dissemos, né? Ele viveu 30 anos, tá? Com Maria, né? E José. Imagino que essa separação física também não deve ter sido fácil para Maria. Maria teve que suportar isso, né? Talvez a gente não pode mensurar
tamanho da tristeza. Mas é legal ver que Maria acompanhou Jesus o tempo todo, né? Ela sempre esteve ao lado de Jesus, né? E a Bíblia relata no livro de João 19:25 que Maria permaneceu aos pés da cruz, né? No dia que Jesus foi crucificado. Então ela viu a fisionomia desfigurada pelos golpes, viu seu filho pregado na cruz entre dois ladrões e ouviu a multidão zombar de Jesus. E se não bastasse ainda, ela viu uma lança ultrapassar seu filho, né? Então, embora Jesus tivesse que deixar seu lar para cumprir com seu ministério durante seus 3 últimos anos de vida aqui na Terra, Maria nunca o abandonou, ela sempre esteve ao lado dele. Jesus também não esqueceu de Maria, né? Ele se preocupou que Maria fosse cuidada, conforme a gente lê lá no livro de João 19, 26 e 27. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. E a gente comentou também no vídeo passado sobre a necessidade de Maria de Salvador. Maria sabia que ela também necessitava de um Salvador, né? E lá no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 12 e 14, Maria é mencionada novamente, tá? Fala assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então Maria, ela continuou, entendeu? E Maria, ela sabia que precisava de Salvador e ela reconhecia que Jesus era o seu Salvador. Então, apesar de a gente imaginar o quanto foi angustiante para ela, o quanto ela também deve ter sofrido com tudo o que aconteceu durante o ministério de Jesus, ela reconhecia Jesus como seu Salvador. Então, ela sabia. Maria, a gente acredita que Maria também não esteve livre do pecado, assim como nós não estamos, mas ela reconheceu a sua necessidade de ser liberta do pecado, porque ela reconhecia Jesus, né? Lá no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 47, diz assim: Maria diz, tá? Que é o cântico de Maria. Depois, se vocês quiserem ler tudo, eu vou ler só o versículo 47, tá? No capítulo 1 de Lucas. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, ela reconhecia, tá? Então, ela reconhecia. Isso é um exemplo que a gente tem que tomar para nós também, reconhecer, né? Acredito que a maioria já é convertida, então já reconhece Jesus como seu Salvador. Então, é importante entendermos claramente esta declaração de que Maria reconheceu e admitiu sua dependência no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. Amém? Tem uma parte que eu estudo Tais que é bem bacana pra gente encerrar, que para concluir, né, o nosso estudo sobre a vida de Maria, sobre a festa de casamento em Caná, quando acaba, todo mundo conhece essa história, né, quando acaba o vinho, e aí Maria instrui os servos da festa a fazer tudo o que Jesus disser para fazer, né, fazei tudo o que ele vos disser, né, e eles vão lá, colocam água, todo mundo conhece o milagre, né, da água transformada em vinho. E aí ela diz aos servos: fazei tudo o que ele vos disser, ele se referindo a Jesus, né? E é legal a gente tomar que Maria aqui reconhece que Jesus era filho de Deus e que o seu poder vinha de Deus, quando ela fala isso aos serviçais, né? Ela demonstrou fé, sabendo e crendo que somente Jesus poderia solucionar o problema. Aqui eu quero trazer para você o seguinte, que aqui a gente precisa demonstrar essa fé também. Quando a gente, em todo momento, não só nos problemas e dificuldades, tá? Nos problemas e dificuldades, nós devemos crer sabendo que Deus pode solucionar todos os problemas, todos os problemas. Eu te pergunto, o que é impossível ao Senhor? O que é impossível ao Senhor? Pastor disse isso nos cultos atrás e eu tomei pra mim, né? E eu falei: verdade, nada é impossível pra ti, Senhor. Porque às vezes a gente fica com as estruturas, né?
abaladas, né? Assim, com alguma coisa que às vezes uma promessa que está demorando muito para se cumprir, aí a gente acha que ela não vai acontecer. Só que não existe impossível para Deus, não existe impossível. Para nós humanos, muitas coisas podem ser impossíveis, né? Mas para Deus nada é impossível. E aqui ela fala: fazei tudo o que ele vos disser. Eu grifei porque pra gente ver que o poder pertence somente a Deus. Quem transformou a água em vinho foi Jesus, né? Aqui o estudo fala também que não foi Maria, né? Quando a gente fala ali pra gente ter cuidado, né? Que sempre enfatizando que nós devemos ter cuidado para honrar Maria como uma mulher escolhida e abençoada por Deus, né? Não dá maior autoridade do que o próprio Deus já lhe deu, né? E pra gente fazer o mesmo nas nossas vidas, né? Quando ela falou para os serviçais, né? Fazei tudo o que ele vos disser, para que nós possamos pedir a Deus que nos ajude a sermos mulheres obedientes e para que possamos fazer o que ele nos diz, né? Fazei tudo o que ele vos disser, para que nós possamos caminhar debaixo da vontade de Deus, que a gente possa destapar os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos conseguir ler a sua palavra e entender ele falando com a gente, que a gente possa entender o quão boa, perfeita e agradável é a tua vontade, porque a gente fala muito isso, mas será que a gente está vivendo isso de verdade, assim, na íntegra, né, 100%? Que a gente possa tomar posse e nos lembrar: fazei tudo o que ele vos disser, e estarmos atentas a ouvir sempre a voz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, né? Caminhando ali e lembrando sempre que o poder pertence somente a ele, que nada é impossível para ele. Amém? Hoje o vídeo ficou mais curto para finalizar. Eu espero que esta palavra possa te edificar de alguma maneira, possa te abençoar, que você possa refletir, né, e colocar no seu coração: vou fazer tudo o que ele me disser. Amém? E nada é impossível para o nosso Deus, nada é impossível para ele, tá bom? Que Deus te abençoe, que te dê uma semana abençoada. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.